Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na correria danada, né? Tentando dar conta de tudo que tem que dar. Eu até estava pensando em não fazer live hoje. Mas eu achei que era importante fazer porque a informação é muito grande. A necessidade é muito grande. Então eu achei que valia a pena. Porque nós temos uma atualização da leitura que a gente não pode ignorar. E se a gente não pode ignorar, então a gente tem que apresentar para as pessoas, né? Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem, né? E aí eu tô aqui fazendo as minhas colocações, né? Buscando as coisas. Entrou mais alguém? Ô, Natanael, boa noite, paz e bem. Terezinha, boa noite, paz e bem. Natanael, daqui a pouco pode até dividir essa tela comigo, hein, Natanael? Quando é que você vai fazer isso comigo? Dividir a tela, hein? Tô esperando. Deixa eu pôr aqui para ver se está tudo certinho, né? Ai. Sabe, a leitura de hoje ela é de um momento de muita tensão, mas muito interessante. E com o meu viés, porque vocês sabem que eu tenho um viés, vocês sabem que a minha interpretação, a minha teologia, a minha exegese, ela tem um viés. Eu acredito que a palavra de Deus não ficou morta, ela não parou no tempo. Eu acredito que a Bíblia não é um livro de receita, não é um relato historiográfico. Ele é a palavra de Deus viva, que nos ensina como agir no mundo. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Então, quando eu vejo essa passagem, ela me significa alguma coisa. Joyce Santos. Boa noite, Joyce, paz e bem. Eu não estou reconhecendo a Joyce. Deixa eu ver aqui. Na imagem maior, se eu consigo, não consigo ver quem é. Bom, vamos tocando. Então, assim, seria uma honra. Esse dia chegará. Ah, tá. Pode se preparar, hein? Vai chegar antes do que você pensa, hein, Natanael? Que você vai dividir a live comigo. Tá? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos o preparativo para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai um certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer:
O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Conforme eu previ ontem, e foi muito gozado porque eu fiz a reflexão de ontem, falei como as pessoas iam abordar e pouco depois eu entrei na internet e vi uma série de posts falando exatamente o que eu disse que as pessoas iam falar. Aqui a gente vai ver um monte de gente falando que Judas é o traidor, que Judas era amigo de Jesus e traiu assim mesmo. Vão tentar dar uma visão para isso, era melhor que nunca tivesse nascido, e vão dizer que o pecador se afasta de Deus, perde amizade com Deus, e não sei que, não sei qual, piriricanhou. Eu já não tenho beleza. Esse tipo de coisa cansa ainda mais a minha beleza. E sabe, eu fico pensando as coisas, né? E às vezes a gente ter outros conhecimentos vale a pena, né? E assim, eu me lembro que eu li um conto daquele Malas Artes. E num dado momento, para Malas Artes escapar, ele tinha que responder 3 perguntas. E a primeira pergunta era: quanto vale o resgate de um rei? E ele responde assim: 29 moedas de prata. Aí o pessoal já quer matar o Malas Artes. Ele fala: não, olha bem, se Jesus foi entregue por 30, o rei está um pouquinho abaixo de Jesus, então ele é por 29. Malas Artes mostrou muita inteligência, muita vivacidade naquele momento. Mas naquele dia eu fiquei meio perturbado com essa resposta. E fui tentar entender isso. E quando eu fui tentar entender isso, eu achei 2 coisas. Aliás, 3. Primeiro, que havia uma visão na época que toda e qualquer atividade, todo e qualquer trabalho deveria ser remunerado. Não haveria o trabalho pro bono, de bondade, né? Ah, Bernardo, você atende o meu tio? Atendo. Quanto custou? Nada. Isso não existia. Ia ter que ter um pagamento. A segunda vem dos trabalhadores da vinha, porque eles acertam 1 moeda de prata por um dia de trabalho. Então, 30 moedas de prata era mais ou menos um mês.
É como se a gente estivesse acertando assim: eu vou trair o diácono Bernardo. Quanto você quer para trair? Quanto eu consigo se eu trair o diácono Bernardo? Se eu entregar ele para a morte? Eu te pago um salário mínimo. E depois eu descobri que 30 moedas de prata é mais ou menos o preço de um escravo. E aí, eu fico pensando, o que significa essa traição? Porque eu só posso trazer esse evento, atualizar, entender a mensagem desse evento para o dia de hoje, se eu entendo realmente o que é, vamos dizer, que aconteceu naquele momento. Então, no que aconteceu naquele momento é que se estabeleceu uma relação absolutamente comercial entre um grupo opressor, um grupo que buscava o poder, um grupo que distorcia a religião, que valorizava por demais o templo, a regra, e esvaziava a mensagem central da aliança. Se estabeleceu também uma relação com alguém que é próximo de Jesus. De fato, para trair Jesus, para entregar Jesus, não podia ser uma pessoa qualquer. Naquela época, não é que nem hoje em dia, que você entra no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, e tem uma foto lá da pessoa. Coisa mais fácil que tem é você identificar alguém. Hoje em dia, inclusive, que as grandes cidades têm câmeras de vigilância, é mais fácil ainda. Né? Então, era necessário alguém muito próximo de Jesus. E alguém em quem Jesus depositava a confiança. Em quem a comunidade de Jesus depositava a confiança. Então, há aqui uma quebra na confiança. Né? E assim, às vezes é bonito de ver, tem umas coisas que são simples, mas é bonito de ver. Você pega uma criança pequena, já está andando, uma criança de 2, 3 anos, ela está em cima da mesa. Aí ela vê o pai, vê a mãe, vê um tio. E ela sai correndo e pula na direção desse adulto. Sabe, essa criança, ao fazer isso, ela pôs a vida dela em risco. Se o adulto não a segurar, na melhor das hipóteses, ela quebra a clavícula ou o braço. Pode quebrar a perna, fazer uma fratura de crânio. Mas a criança não está nem aí. Eu digo às vezes que chega a ser perigoso, porque pode ser um adulto um pouco mais frágil, né? O avô, a avó, né? Pode ser um irmão um pouco mais velho, sei lá, de 9 anos, e a criança sai correndo e pula. A criança não está nem preocupada se aquela outra pessoa consegue segurar ela, se ela vai chegar ao ponto da pessoa alcançá-la, porque ela confia. Ela confia, né, naquela situação. Jesus confiava em Judas. Seus amigos confiavam em Judas. As discípulas confiavam em Judas. E Judas preferiu trair em vez de manter essa comunidade de amor, essa comunidade de fé. E ele fez isso por quê? Ele fez isso
para salvar uma vida? Não. O Evangelho fala que ele fez isso para ganhar dinheiro. Algumas pessoas dizem que ele queria provocar que Jesus reagisse para ele inaugurar o reino. Ou seja, ou Judas queria poder econômico, queria dinheiro, ou Judas queria o status. O status porque ele teria desencadeado o surgimento do reino de Deus. Você troca a convivência da comunidade pelo benefício pessoal. E a traição é absurda. Porque você expõe uma pessoa à morte cruenta, à morte de absoluta violência, à morte de absoluto escárnio, à indignidade para obter uma vantagem pessoal. Bem, entendendo isso, você vai concordar comigo. Judas está entre nós. Judas está aqui com a gente. Sabe, por incrível que pareça, Judas está hoje perto de nós. Judas está, se bobear, na sua comunidade de fé. Judas pode ser um político, um chefe de polícia, um policial. Judas pode ser um pastor, um padre, um diácono, um bispo. Judas pode ser até um parente próximo seu. Porque o espírito de Judas existe hoje. Vocês se lembram de Brumadinho? Lembram? Quantas pessoas morreram lá? Quantas pessoas perderam suas casas, perderam tudo? Por quê? Porque algumas pessoas valorizam mais ganhar dinheiro do que a vida das pessoas, a casa das pessoas, o trabalho das pessoas, as pessoas em si. Vocês se lembram das enchentes do Rio Grande do Sul, as enchentes do sul do Espírito Santo, as enchentes de Minas Gerais, que ocorrem por quê? Por ganância. As pessoas querem destruir as florestas, as pessoas querem alterar o ritmo natural da mata para poder plantar e ganhar mais, ter gado e ganhar mais. As pessoas querem negar essa realidade para continuar fazendo mal e ganhar dinheiro. Sabe, eu ainda digo mais. A necessidade de ganhar dinheiro é tão grande que elas estão dispostas a tirar a casa das pessoas, a obrigar as pessoas a viver em condições subhumanas ou extremamente precárias. Aí quando desabam um pedaço do morro, matam um monte de gente. Isso é Judas. Isso é Judas que trocou a vida de Jesus por 30 moedas. Há pessoas que querem tirar a dignidade dos outros. Pessoas que atacam os pretos por serem pretos. Quantas pessoas aqui no Sudeste, principalmente no Sul, falam mal dos nossos irmãos nordestinos, dizendo que eles
falam errados, que eles são feios, que eles são preguiçosos, ou outras coisas que, sinceramente, não consigo nem falar, de tão imorais e de tão absurdas que são. Quantas pessoas ofendem as mulheres, transformam as mulheres em objetos. Quantas pessoas destilam ódio para a comunidade LGBTQIAPN+. Quantas pessoas querem tirar a terra dos irmãos indígenas, tirar as suas fontes de comida, retirar a dignidade de um ser humano para o lucro. É a mesma coisa que vender Jesus pelo preço de um escravo. Judas está aí também. Quando você coloca um valor monetário, um valor de uma propriedade, um valor de uma posição social, acima da vida das pessoas, acima da dignidade das pessoas, ao ponto de você trair a confiança dessas pessoas, Judas apareceu. Judas não acabou enforcado lá atrás. Judas está vivo hoje, fazendo mal às pessoas hoje, buscando hoje uma forma de humilhar e de lucrar com as pessoas. Judas não está interessado em tornar as pessoas com melhor formação, dar às pessoas mais alimento, dar uma casa decente, com luz, com água encanada, dar um gás para cozinhar. Judas não está interessado em garantir o estudo, a saúde, o lazer. Não. Judas só quer ganhar dinheiro, só quer ganhar poder. E para ganhar dinheiro, ganhar poder, ele está disposto a tudo. Roubar, mentir, enganar, ludibriar, distorcer e até matar. E Judas é tão perverso que ele pode fazer com que os outros façam isso para que ele pareça bom. É triste. É triste pensar que tantos anos depois nós continuamos vendo Judas agir no mundo. É triste pensar que muitos que batem no peito se dizendo cristãos são cristãos, mas são, na verdade, cristãos tipo Judas. Não são cristãos como tantos outros e outras tão ignorados por aí. Bernardo, e aí? O que eu faço? Eu fico desesperado? Não. Lembre-se que nós estamos entrando no Tríduo Pascal. Parem de valorizar a paixão e a morte. Porque quem valoriza a paixão e a morte são os romanos, são os fariseus, são os Judas. O Tríduo Pascal. Nós devemos valorizar, sim, a paixão e a morte, porque, inclusive, a paixão e a morte existem hoje. Mas nós temos que nos comprometer e lembrar da ressurreição. Nós não somos homens e mulheres da tristeza e do desespero, e sim da esperança viva, da esperança teimosa, daquela esperança que vai passar por cada fresta, por cada greta, por cada mísero espaço, aquela esperança que pode ser espancada, batida, massacrada, soterrada, porque ela vai brotar de novo. O reino de Deus é como uma semente que, jogada na terra, ninguém sabe como ela cresce, mas ela cresce. Nós somos o fermento que, uma vez jogado na massa, nos misturamos com a massa e parecemos não existir, mas nós agimos. Nós não somos Judas. E por isso,
nós temos esperança e nós daremos esperança. Amém? Essa foi a reflexão de hoje, 19h56. Acabei cedo hoje. Bom, aliás, amanhã, início do Tríduo Pascal, eu vou colocar um vídeo aqui no Instagram. Eu já coloquei no TikTok, eu vou colocar aqui no Instagram. Terezinha está dando amém. Obrigado, Terezinha. Que é uma reflexão muito interessante, que é baseada numa visão minha, mas é também baseada em uma série de trabalhos de teólogos, tá? De teses, artigos, não é uma visãozinha assim. Bernardo quer fazer um vídeo bonitinho, tá? Como vocês sabem, eu sou absolutamente incapaz de fazer vídeo decente, só consigo fazer minhas lives mesmo, porque é assim mesmo. Então eu vou usar uma ferramenta de IA. Então eu não vou dar o nome, porque eu não estou aqui para ficar fazendo publicidade de ninguém. Infelizmente não tem como eu tirar o nome ali da coisa, então vocês vão ver qual é. Algum dia eu ainda vou dar um jeito de tirar ela de lá. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção e marcando um encontro com vocês. Amanhã vou fazer live num horário todo torto, provavelmente lá pelas 2h30 da tarde, tá? Por aí. Bom, vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Não, falei besteira, tá doido? Bernardo, já fez a live. Dá a benção e pronto, tá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Maria Madalena. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 2h30 da tarde, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.